Cristo, nós vamos meditarmos um pouco na palavra do Senhor e eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, para que nós possamos juntos e através da iluminação do Espírito Santo de Deus, nos deleitarmos dessa palavra, nos alimentarmos nessa noite e ver o que é que o Senhor tem a falar aos nossos corações através desse texto, através desse parágrafo em Efésios, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso em confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Pai querido e amado, nós te somos gratos ao Senhor, por estarmos na tua presença, Deus, por essa palavra que tu nos concede nesta noite, para meditarmos nela. Que teu Santo Espírito, ó Pai, nesse momento, possa nos capacitar, nos orientar, nos ungir, nos direcionar, ó Deus, aquilo que tu tem a falar aos nossos corações. Ó Senhor, que esse texto verdadeiramente fale, ó Deus, aos nossos corações, e nós tenhamos a certeza, ó Deus, que é tu falando conosco nessa noite. É em nome de Jesus que nós te suplicamos e te rogamos. Amém. Queridos em Cristo, eu gostaria de começar a meditação desse texto com uma ilustração. E essa ilustração trata-se de um rapaz que, certa feita, membro de família rica, vivendo numa cidade grande, onde tinha seus pais uma religião ortodoxa e frequentavam a igreja frequentemente, não deixavam de ir aos cultos. Ele foi criado nesta doutrina. Mas não se sabe o porquê. De repente, esse rapaz, que combatia todos os seus inimigos, todos aqueles que eram ferrenhos a essa doutrina, de uma vez ele entende que aquelas pessoas a quem ele estava perseguindo é quem estavam certas, é quem tinha razão. E aí deixa e para de perseguir aquelas pessoas e se junta a elas. E juntando-se a elas, ele passa a orar, passa a estudar, passa a meditar e aprende sobre aquela religião, aprende sobre tudo aquilo que era ensinado, e ele se resolve, então, a se dispor juntamente com aquelas pessoas, a mudar completamente seu rumo
e continuar agora naquela jornada, naquelas missões que eram dadas a ele ali. Qual era o nome desse rapaz? Provavelmente, na sua mente, na minha mente também, quando eu vi essa ilustração feita por Bryan Chapell, quando escreveu um sermão a respeito desse livro de Efésios, eu achei que era Paulo, mas na verdade não é Paulo. Uma história muito parecida com a de Paulo. Esse rapaz se chama, se eu souber a pronúncia, Jobrel Al-Emmerich. Infelizmente, ele veio a morrer em 1997, em Caxemira, pois ele era um jovem de uma família cristã, membro de uma igreja batista, viveu assim com seus pais, mas, certa feita, resolveu se tornar membro da Al-Qaeda, e aí uma de suas missões foi fincar a bandeira lá em Caxemira. E, infelizmente, veio a falecer. Histórias bem parecidas, não com a de Paulo, mas destinos muito diferentes. Então, meditando aqui sobre esse texto de Efésios, capítulo 3, hoje, que fala sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, eu queria hoje nós meditarmos sobre o tema Um Mistério Revelado. E sobre este mistério, nós gostaríamos de ver também algumas passagens, conforme o texto é capaz de nos dirigir a isso, sobre alguns falsos chamados. Esse rapaz estava conciso, que tinha o chamado certo, que estava fazendo a coisa certa, mas foi direcionado a um falso chamado. E hoje não é diferente em nossas vidas, hoje não é diferente em muitas igrejas. Quantos e quantos falsos chamados nós vemos por aí. E Paulo nos dá aqui a oportunidade, neste parágrafo, de olharmos para o chamado de Paulo e vermos o quão bom e quão exemplável é você estar diante do verdadeiro chamado, o chamado que Cristo Jesus deixou para Paulo, que Cristo Jesus deixou para a sua igreja. Então eu convido você nessa noite a nós nos deleitarmos nesse parágrafo, tentarmos da forma mais simples possível, e como geralmente o reverendo sempre fala, sequer arranhando o texto, aqui nós entendermos isso para as nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui, ele começa dizendo, por esta causa, eu. Nós vimos que Paulo já vem escrevendo aos Efésios desde o capítulo 1, e a sequência desses capítulos, ela é de forma assim meio que ordinária. No capítulo 1 lá, ele descreve, ele discorre sobre a plenitude das bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais. E aí ele fala sobre a redenção, sobre a remissão, como nós chegamos até a ver aí no sermão do domingo passado. Fala que Deus desvenda esse mistério, e logo ainda no capítulo 2 ele é levado a orar e pede à igreja que Deus derrame sobre a igreja o seu espírito de entendimento, de graça. E lá no capítulo 2, então, aí ele começa a falar sobre a questão do pecado e a salvação, que é pela graça. E ele diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Estávamos totalmente condenados debaixo da ira de Deus. E não só isso, nós estávamos mortos. E ele prossegue dizendo que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, aí, através da graça, nós fomos salvos, e foi mediante a fé, e isso não é orgulho para nós, mas isso vem de Deus, é dom de Deus. Depois, mais na frente, ele ainda fala mais aos gentios e aos judeus daquela igreja de Éfeso, e ele menciona sobre a questão da incircuncisão, que naquela época era uma coisa muito discutida, muito falada, se você era circunciso ou incircunciso. E ele menciona o quanto os gentios sofriam por causa disso, e a forma como era tratado pelos judeus por causa disso. E mais uma vez ele diz, mas agora, ou seja, Deus agindo novamente na vida do seu povo, Deus entrando com a sua graça,
com o seu amor mais uma vez. Ele diz que agora em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E isto é maravilhoso às nossas vidas. E aí ele fala sobre que Deus é o Deus que quebra a barreira, e quebrou a barreira entre os gentios e judeus, principalmente a barreira de inimizade. E não só isso, ele reconciliou ambos, ou seja, além de quebrar a barreira, ele reconciliou seus filhos, e dessa forma os gentios já não se acham e já não podem mais achar que são estrangeiros, mas que são filhos de Deus. E aí sim, aí ele vem para esse texto, qual nós vamos declinarmos hoje aqui, e aí ele diz, por esta causa, ou seja, há uma continuidade. Nós sabemos que a Bíblia, ela é um texto só, no texto original não há divisões. As divisões foram feitas posteriormente por estudiosos para que nós pudéssemos termos uma melhor compreensão da Bíblia. E aí foi colocado títulos, foi dividido em capítulos, versículos, para que a gente tivesse uma melhor forma de entendimento. Então Paulo aqui nada mais nada menos que está prosseguindo em tudo aquilo que ele vinha falando, tudo aquilo que ele vinha orando, em tudo aquilo que ele se dirigia àquela igreja. E nós vemos também que essa carta não foi uma carta escrita só diretamente a Éfeso, mas também às outras igrejas. E ele diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Logo de início aqui, eu gostaria de verificar com você a respeito dos falsos chamados e dos chamados verdadeiros. Veja que Paulo, a primeira coisa que ele fala aqui, e a gente pode ver que um chamado que é feito por Deus, um chamado verdadeiro, um chamado que tem a aprovação de Cristo, uma das primeiras coisas que a gente pode ver na vida da pessoa é que ela está disposta a morrer para o seu próprio eu, a morrer para si mesmo. Paulo já dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho para mim agora nada serve. Para mim, o morrer é viver, e o viver é Cristo. Então, nós vemos que o chamado verdadeiro, ele traz essa disposição. Diferente de muitos outros chamados que nós podemos ver por aí, que é totalmente diferente. É primeiro eu, depois você. Mas não, no chamado que Cristo reservou à sua igreja, no chamado que Cristo fez ao apostolado Paulo, foi totalmente diferente. Ele estava disposto a morrer para si mesmo. E uma das primeiras coisas que tem no apostolado verdadeiro é abrir mão de títulos. E Paulo tem muitos títulos, e ele menciona aí, a gente vai ver isso aí. Primeiro ele diz que é prisioneiro de Cristo, depois ele diz que é ministro, depois ele diz que é evangelizador, mas um dos títulos poderia até passar desapercebido aos nossos olhos, e esse título é Paulo. Paulo, irmão, é Paulo. Ele diz assim, por esta causa, eu, Paulo. Geralmente, quando você quer dizer alguma coisa a alguém, por exemplo, eu estivesse me dirigindo a você a qualquer pessoa, dizer, olha, eu estou dizendo isso é eu que estou dizendo, eu, Marco Chalegre, né? E aí você teria a oportunidade de olhar para mim e dizer assim, grande coisa, né? E aqui Paulo está fazendo isso. Ele está dizendo assim, por esta causa, eu, Paulo. E por que Paulo faz menção desse título, desse nome? Nosso nome é muito importante. Muitos nomes têm significados, né? Eu, por exemplo, fui tentar olhar o meu e não achei muito interessante. Diz que era o Deus da guerra, Deus grego. Misericórdia por isso. E Paulo tem esse nome, mas qual era o nome de Paulo antes? O nome de Paulo antes era Saulo. Muito bem, Saulo. E Saulo foi o primeiro rei dos judeus, e esse nome era dado pela sua grandeza, pela sua força, pela sua magistratura. Ele era conhecido como Saulo, agora é conhecido como Paulo. E Paulo, o que é que significa? Paulo significa pequeno. E agora ele está dizendo, portanto, eu, Paulo, ele já deixa de lado todo o seu título, deixa de lado tudo aquilo que ele era,
toda aquela nomeação que ele tinha e faz questão de dizer que agora ele é apenas Paulo. Nós precisamos abrir mão de títulos. Muitas vezes, nossos títulos têm nos impedido de cumprir o ministério que Deus tem colocado em nossas vidas. Título de mestrado, título de doutorado, título de empresário, título de empreendedor, título de trabalhador, muitas vezes tem nos tirado da presença de Deus. Como nós precisamos abrir mão dos títulos que nós temos. Olha, irmão, nós temos uma obra a fazer e eu precisava da sua ajuda. Ah, meu irmão, não vai dar, porque eu sou muito atarefado. Olha, irmão, não tem ideia de como está a minha agenda. Títulos que não vão nos levar a lugar nenhum. E Paulo abriu mão ali do seu nome de Saulo e deixa bem mencionado, olha, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentio. Outra coisa que ele diz ali, e a gente precisa ver que é abrir mão e sacrificar privilégios. Paulo, naquela hora, quando ele começa a escrever essa parte, ele estava se direcionando para orar. Mais uma vez, ele já tinha orado ali no capítulo 1, e agora ele mais uma vez estava se direcionando para orar. Você pode ver que ele começa aí, diz, por esta causa eu, no versículo 1, e lá no versículo 14, ele vai dizer, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, Paulo estava pronto a orar. Mas antes de orar, Paulo se deu conta de que estava em prisão. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava aprisionado. E era uma prisão domiciliar. E os guardas romanos estavam algemados a ele. E aí Paulo, acredito eu, que começa a olhar para aquela situação e dizer assim, meu Deus, onde eu vim parar? No lugar de ninguém, preso, os guardas romanos me prendendo, eu que antes dava ordem, eu que antes era quem mandava perseguir, era quem mandava prender, era quem mandava fazer isso, era quem mandava fazer aquilo, agora estou preso. Nós precisamos sacrificar privilégios. E aí Paulo, com toda a alegria de sua alma, ele diz o seguinte, que ele está preso, mas não preso pelos soldados de Roma, ele está preso como prisioneiro de Cristo, ou seja, era o amor a Deus, era aquilo que impulsionava dele, aí ele estava ali naquele momento, porque ele tinha amor pelos gentios. Amor pelos gentios, sim. Foi este o motivo que levou Paulo àquela prisão. Foi o amor pelos gentios. Ele estava ali porque ele estava sendo acusado de forma indevida, que, como nós vimos, a construção do santuário era uma coisa bem isolada para os gentios. Havia o Santo dos Santos, havia o pátio onde os sacerdotes ficavam, havia o pátio das mulheres, os pátios dos homens, e depois do muro, por fora, havia o espaço para os gentios. E Paulo, se lembrando de tudo isso, ele tinha sido ali acusado de que ele estava transpassando os muros e levando os gentios agora para dentro do santuário para ouvir a palavra do Senhor. Uma acusação totalmente falsa. E Paulo estava naquela situação. E era dizer ali, por amor de vós. Como assim por amor de vós? Porque tudo isso que Paulo estava colocando aqui, estava falando, ele queria dizer que era por amor aos gentios, porque Deus havia separado, havia escolhido para pregar a esse povo, o povo gentios. Como nós podemos ver lá em Atos, Paulo, Atos 22, se você quiser acompanhar aí, pode abrir, Atos 22, você vai ver que de todo o capítulo aí 22, Paulo começa a discorrer quando ele é preso, levado pelos centuriões, e os centuriões passam a ouvi-lo ali, passa a querer saber a defesa dele, até porque Paulo era romano, e isso ele tinha direito de ter defesa, por ser um cidadão romano, e os cidadãos ali começam a ouvi-lo. Mas veja bem, eles só ouvem ele até o versículo
22. E veja o que foi que Paulo disse para que esses homens parassem de ouvir. Capítulo 22 de Atos, versículo 22. Ouviram até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Veja só. Paulo teve direito de defesa, estava ali defendendo, e falava o que tinha sido feito, falava da revelação que tinha acontecido, falava da visão que tinha tido, falava de tudo que ocorreu na vida dele, falava da transformação, e até ali aqueles homens estavam ouvindo, até ali aquele juízo ouviam. Mas quando ele falou que ele foi separado para pregar aos gentios, foi dito a ele que ele não merecia sequer estar na terra, mas que merecia a morte. Abrindo mão de privilégios, abrindo mão de títulos, como prisioneiro de Deus, por amor aos gentios. Que coisa maravilhosa. Eu fico meditando muitas vezes nesse texto e vendo se eu, como cristão, como membro da família de Deus, tenho aberto mão de muitas coisas minhas para poder, por amor dos meus irmãos, por amor daqueles que ainda não encontraram a Cristo, ainda não chegaram, não tiveram verdadeiramente uma conversão, se eu tenho aberto mão para fazer algum sacrifício para ele. Ó, queridos, nós precisamos cada vez mais olharmos para nós e termos essa disposição de nos colocarmos para fazermos a obra do Senhor, de estarmos dispostos a abrir mão de títulos, sacrificar privilégio por amor de vós. De onde vem o nosso chamado? Quem foi que nos chamou? Um chamado é algo que alguém solicita, pede para vir. E o chamado é feito a todos, mas nem todos aceitam o chamado. Nós precisamos entender o chamado do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E Paulo segue aí, no versículo 2, e ele diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Ele aqui agora, ele recusa não só títulos, ele recusa não só privilégios, mas ele recusa também méritos. Paulo não está dando o mérito dele ser o embaixador de Cristo, dele ser um homem selecionado para pregar aos gentios como sendo dele. Ele podia muito bem dizer que foi os estudos dele, foi a capacitação dele, foi porque ele foi criado no meio de lá Gamaliel, estudando, e muitos outros, que agora ele podia e tinha capacidade para isso. Não. Paulo não faz menção desse mérito para ele. Mas ele faz menção dizendo que foi uma dispensação. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem entregou a ele, da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele coloca todo o mérito em Jesus Cristo. E ele diz: se é que tendes ouvido. E dá-se a entender aqui, os estudiosos dizem que essa parte, se é que tendes ouvidos, é porque verdadeiramente essa carta não foi direcionada apenas para Éfeso, mas era uma carta que seria lida em outras igrejas. E muitos daqueles irmãos não tinham convivido com Paulo, não conhecia Paulo, apenas tinham ouvido falar de Paulo. Por isso que ele diz aí: se é que tendes ouvido. E ele continua: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, ele coloca aí como foi que esse mistério foi revelado a ele. E foi através de uma revelação. E necessariamente nós não precisamos olharmos para esse chamado de Paulo e acharmos que esse mistério também, esse chamado a nós, também vai se dar desta mesma forma, da revelação. Paulo vinha ali a cavalo e um clarão muito grande na sua frente o fez cair daquele cavalo e uma voz dizia a ele: Paulo, Paulo, a quem tu persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo era um homem sanguinário, era um homem que tinha conhecimento bíblico, mas era um homem que perseguia o povo de Deus. E ele diz que isso foi dado a ele através dessa revelação. A conhecer o quê? A conhecer o mistério. E o que é o mistério? O mistério é uma coisa que ainda está oculta, que há sinais, mas que ainda não foi revelado. E aí Paulo diz que foi revelado a ele, esse mistério, conforme ele escreveu resumidamente nessas linhas. Pelo que quando ledes,
Ou seja, não só aqui, mas também ele queria referir ao seguinte: quando vocês lerem sobre esse mistério, porque esse mistério ele vem sendo falado desde o início de todos os tempos, desde a fundação do mundo, lá no Antigo Evangelho, lá no Velho Testamento, a Moisés, a Davi e a muitos outros, onde todos sabiam que viria o Messias, esse mistério já vinha sendo falado. Ele diz: quando ledes essas coisas, quando ledes esses escritos, quando ledes o Velho Testamento, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, Abraão recebeu da parte do Senhor e por fé creu que haveria um Messias. Moisés da mesma forma, Davi da mesma forma, Jacó da mesma forma e tantos outros da mesma forma. A Igreja de Cristo no passado, como o reverendo Hernandes Dias diz em uma de suas exposições, ela olhava para o Cristo que viria. Era aquilo que, o mistério era esse, era um Cristo que viria e iria salvar todo o seu povo, toda a igreja escolhida de Deus. Por quê? Porque eles viviam pela fé. A igreja do presente, ela olha para trás, para o Cristo que veio, foi morto, ressurreto e está à beira do Pai, sentado à sua direita. Então, Paulo diz aqui que outrora essas gerações, ou seja, gerações de Moisés, a geração de Davi, a geração de todos os outros que passaram, não foi revelado. Mas agora, através do Espírito de Deus, esse mistério que estava oculto foi revelado. Como ele fala desse mistério nos capítulos anteriores. E ele diz aí que esse mistério nada mais é, versículo 6, de que, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Os gentios agora são co-herdeiros de Deus. O mistério era que o Senhor Jesus Cristo, desde o início, vinha falando sobre isso, vinha se revelando sobre isso, mas todos aqueles antepassados não conseguiram enxergar isso. E aí foi quando ocorreu que Israel, de forma errônea, separado para ser exemplo das outras nações. E se era para ser exemplo das outras nações, significa que esse mistério, ou seja, que gentios e judeus, que todas as nações seriam salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Esse era o mistério. Deus não queria salvar apenas Israel, mas Deus queria salvar as outras nações. Israel era apenas a nação que serviria para alcançar as outras nações. E aí ele diz: a saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ou seja, este Evangelho que Paulo estava pregando, este Evangelho que Paulo estava levando aos gentios. E qual era esse Evangelho? O Evangelho da cruz, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva. Porque antes, e só por meio do Evangelho agora, é que nós podemos ser salvos. Aqueles que vieram antes, como é que eles foram salvos? Eles foram salvos através da fé, porque eles criam no Messias que ia vir, então, através dos sacrifícios, do derramamento de sangue de animais, eles criam em Deus, que recebia aquilo ali, perdoava seus pecados, e por isso eles foram salvos. Mas vindo Jesus Cristo, o mistério de Deus, revelado em todos os tempos, que estava definido desde a fundação do mundo, mesmo antes de nós sermos criados, agora, esse mistério é Jesus Cristo. E aí o Evangelho da cruz, o Evangelho do Cordeiro de Deus, que salva o homem do pecado do mundo. Versículo 7, ele diz: o qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder.
Talvez você não entenda muito o significado de ministro, mas ministro nada mais quer dizer de que evangelizar, de que levar essa palavra. Paulo, mais uma vez aqui, ele não está colocando grandes cargos, assim, mas apenas o cargo de evangelizador, de ministro de Deus em levar essa palavra. E ele diz ainda mais uma vez aí, ele diz que isso não foi concedido a ele porque ele era capaz, mas pelo contrário. Lá no início ele já diz que era Paulo, pequeno, menor de todos, que não era merecedor disso, perseguidor, mas foi pelo dom da graça de Deus. Foi através da graça de Deus que Paulo foi escolhido para falar aos gentios. Por que Paulo? Deus tem seus planos. Havia uma separação entre a nação de Israel e o restante do povo. E Deus, primeiramente, antes mesmo que Paulo se revelou a Pedro, quando desceu aquele lençol com coisas impuras, em que Pedro disse que não comeria, e Deus disse, não tornes impuro aquilo que eu santifiquei, para que Pedro fosse pregar aos gentios. Mas aí o Senhor vai e pega alguém que é romano, que é judeu, que é um estudioso da palavra, para agora ir pregar aos gentios. E até que a igreja entenda isso e passe a compreender isso, levou um certo tempo. E Paulo novamente volta aqui a lembrar a igreja de como foi que isso aconteceu. Foi pelo dom da graça de Deus, a ele concedido, segundo, e não só o dom da graça, mas foi segundo a força operante do seu poder. Paulo agora estava diante de um ministério, de uma missão que exigia força, mas não aquela força que ele usava antes, não aquela força que ele era capaz antes, não a força dele mesmo, mas a força do poder operante do Senhor. Pois é Deus quem opera no homem tanto o querer como o efetuar. É o Espírito Santo de Deus quem transforma no homem e convence o homem do pecado. E Paulo estava dizendo aí que isto aí que ele recebeu, esse mistério que foi concedido a ele, que foi revelado a ele, foi o dom da graça de Deus. E para que isso fosse acontecer, só através da força operante do seu poder. No versículo 8, ele diz que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja como ele se coloca mais uma vez, o menor de todos os santos. Por que ele faz isso? Porque Paulo antes era quem perseguia os gentios. Paulo antes era quem matava os gentios. E agora, Paulo está diante dos gentios, dizendo que a melhor coisa que tem é seguir a Jesus. Que transformação, que maneira preciosa de Deus operar, de Deus mostrar o seu poder na vida do ser humano e na vida da quem aqueles o amam. E ele diz que essa graça foi dada para ele poder pregar aos gentios o evangelho insondável da riqueza de Cristo. Meus queridos, insondável é uma coisa que é difícil de você mensurar. É como se você chegasse diante do mar ou diante de um rio muito grande, pegasse uma xícara ou um caneco e dissesse assim, olha, até o final do dia, ou até o final do ano, ou até que eu morra, eu vou secar esse mar aqui. Mais ou menos isso, o que é insondável, a graça de Deus. Você já parou para pensar o tamanho dessa graça? É coisa insondável, é coisa que não tem limite, é coisa que por mais que você imagine assim, olha, Deus é um Deus tremendo, Deus seria capaz de fazer isso por alguém, Deus seria capaz de transformar, isso ainda é quase nada diante daquilo que Deus pode fazer. E essa graça insondável que Paulo está falando aqui, dessa riqueza de Cristo Jesus. Ele se deu por mim, ele se deu por você na cruz do Calvário. Ele mesmo sendo Deus, se fez homem, se humilhou para ser morto e depois ressuscitar e ser exaltado pelo Pai. Que amor, que graça insondável. É isso que Paulo está tentando transmitir àqueles irmãos ali. E ele fala mais que não só isso, não foi apenas para pregar o evangelho dos gentios, mas também para manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas.
Ou seja, Paulo agora, através do Evangelho de Cristo, recebe essa missão de manifestar publicamente, de levar aquelas pessoas, de ser dispenseiro deste mistério que estava oculto, revelando tanto a judeus como a gentios. Dizendo assim, olha, não há mais sacrifício, não há mais separação, todos agora somos uns em Cristo. E foi a mim incumbido de levar a vocês esse mistério que a mim foi revelado. No versículo 10 ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E aí você olhando para esse texto aqui, o primeiro mistério aqui que você vê revelado é essa graça, essa missão que foi dada a Paulo aí. E esse segundo mistério é que isso não foi só Paulo, mas foi também pela igreja de Cristo. Nós, assim como Paulo, somos tão responsáveis de levar esse mistério e revelar esse mistério àqueles que não têm a Cristo. Irmãos, há tanta gente aí fora que ainda não entendeu que não precisa pagar promessa, que não precisa subir escadaria de joelho, que não precisa fazer sacrifício de animais, que não precisa se doar em penitência para poder alcançar a graça de Cristo. Cristo já fez tudo. Meu querido, se você nos ouve nessa noite, saiba que Cristo já fez tudo na cruz do Calvário por você. Não há sacrifício, não há preço, não há indulgência que você pague para ser salvo. Só Cristo pode libertar a mim e a você. E é através desse mistério revelado que a igreja do Senhor, e aí diz Paulo aí, pela multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecimento agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Multiforme é muitas formas, mas no texto original era usado quando você queria dizer que havia muitas variedades de cores e tal, como a túnica de José. Lembra da túnica de José que foi preparada para ele pelo seu pai, que era bastante colorida, como um tapete, pode ser assim? Ou seja, ele está dizendo aqui que a igreja, através da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, das muitas maneiras, das muitas formas de Deus operar, torna conhecido agora aos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso aqui, irmãos, é profundo. Paulo está dizendo aqui que aos anjos não foi dado este privilégio. Os anjos queriam pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, levar a mensagem de Deus, irmãos, é um privilégio. E pregar a palavra de Deus, levar a mensagem de Deus, é que eu sempre digo, não é apenas aqui no púlpito, mas é aonde você vive, aonde você mora, aonde você trabalha, é com sua vida, pregando a todo tempo a palavra de Deus. E Paulo diz aqui que pelas multiformes maneiras de Deus operar, através de sua igreja, é que as potestades, que os anjos nos lugares celestiais ficam assim impressionados. Ou seja, nem os anjos têm total conhecimento daquilo tudo que Deus é, insondável como Deus é. Porque os anjos olham para mim, os anjos olham para você, os anjos olham para os judeus, os anjos olham para os gentios, os anjos olham para homens bons e os anjos olham para homens mais e vê Deus transformando tudo, modificando e colocando tudo como um só, num só corpo, como igreja de Cristo, como povo seu, como povo escolhido, igreja escolhida, para quê? Para o louvor e honra da sua glória. E aí Paulo está dizendo aqui que diz que até os anjos olham assim e ficam impressionados. Quando eu e você levam o evangelho, quando eu e você saem para pregar, quando eu e você tem uma mudança radical de vida, não uma mudança apenas de exterior, não uma mudança apenas de falar que nós mudamos, ou que nós somos, porque assim é muito fácil, mas uma mudança verdadeira, aquela mudança que é conseguida a ser vista por todos que te conheciam, e agora diz assim, verdadeiramente ele está diferente. E é essa multiforme sabedoria de Deus que tem alcançado a seu povo em todas as faces da terra. Versículo 11, ele diz que segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Ou seja, tudo isso foi Deus quem estabeleceu através de Cristo para que acontecesse. No versículo 12 ele diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ousadia. Nada mais, nada menos, Paulo quer dizer que agora nós não precisamos mais dos sacerdotes, nós não precisamos mais irmos ao tabernáculo, aos santos dos santos, para termos acesso a Deus. Mas o que Paulo quer dizer com ousadia é que nós agora temos liberdade. Liberdade de dobrarmos os nossos joelhos, liberdade de estarmos na presença de Deus, liberdade de dizermos assim ao Pai, chamá-lo de Pai, de Paizinho, de Deus meu, diretamente. Agora você tem acesso a Deus, você tem total ousadia, liberdade, e isso é feito com confiança, e essa confiança vem de quê? Vem da fé que nós temos nele. E essa fé só é possível nós termos, porque esse mistério foi revelado, um mistério oculto que foi revelado, e não foi revelado aos povos antigos, mas foi revelado a partir daquele momento que Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, a partir daquele momento que Jesus Cristo evangelizou, a partir daquele momento que Jesus se doou por nós. E agora nós temos esse mistério revelado e damos graças a Deus por isso. E através dessa fé, nós temos ousadia e confiança para entrarmos na presença de Deus. É isso que nos garante essa certeza, é isso que nos dá essa firmeza, essa ousadia. E alguém chegar para você e dizer assim: você tem certeza que é salvo? E você dizer assim: sim, tenho certeza que sou salvo. E por que você tem certeza que é salvo? Porque a Bíblia diz que eu sou salvo por essa fé, e por essa fé em Cristo Jesus, e nada mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Ele nos mantenha nessa fé a cada dia. Paulo finaliza aí esse parágrafo dizendo assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Uma coisa até difícil de se imaginar, né? Porque Paulo estava preso, mas ele estava escrevendo àquela igreja assim: olha, não desfaleça, não fique triste porque eu estou preso, porque eu não estou triste. Pelo contrário, eu estou alegre porque eu estou aqui, mas eu sou prisioneiro de Cristo, eu não sou prisioneiro de Roma. Roma não tem poder sobre mim. Quem está me mantendo aqui é Cristo. E vocês se alegrem com isso, regozijem-se com isso, dê glórias a Deus com isso, porque eu estou aqui, mas estou por amor a Cristo. A Bíblia diz que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, quando maldizeres, por causa do meu nome. E era isso que Paulo estava dizendo. E estou aqui porque fui injuriado, fui caluniado, por amor a vós, por amor a esse evangelho, por amor a pregar esse ministério revelado. E eu me alegro com isso. Porque Jesus Cristo sofreu muito mais do que isso. E sendo eu o menor de todos vocês, não sendo eu merecedor, ainda merecia mais do que isso. Mas eu estou aqui por amor de Deus. E isso me regozija. E espero que regozijem vocês também. Então, queridos, mediante ao que nós vimos nesse texto, eu gostaria de apenas fazer algumas aplicações aqui, que nos leva a refletirmos assim, de uma forma, a olharmos para nós mesmos. Quando eu falo olharmos para nós mesmos, não é verdadeiramente você olhar para alguém que você conhece, ou para algum irmão que você esteja pensando, mas olhar para dentro de si mesmo, fazer uma retrospectiva dentro de nós mesmos, e perguntarmos essa noite a nós: qual é o meu chamado? Para que Deus tem me chamado? O que é que eu tenho feito com o chamado que Deus fez? Porque não se engane que o chamado que Deus fez foi para pastores, evangelistas, diáconos, missionários. Deus fez um chamado para a sua igreja, para o seu povo, para que a sua igreja proclame através da multiforma de Deus operar esse evangelho. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito com esse chamado de Deus? Será que eu tenho aberto mão de títulos? Ou estou grudado aos meus títulos ainda? Será que eu tenho sacrificado privilégios
Será que eu tenho, por amor dos meus irmãos, me doado a esta causa? Ou será que eu tenho aberto mão de privilégios, de títulos, tenho dito que tenho amado meus irmãos, mas no final, aí eu pego todo o mérito para mim. Olha, eu estou na igreja todos os dias, ora, eu dobro o joelho de madrugada, eu saio às ruas para pregar, eu tenho distribuído sopa, eu tenho feito missões, eu tenho dado agasalho a quem precisa. Será que nós temos recusado méritos em nossas vidas, em nossos chamados? Um mistério revelado. Que Deus possa continuar revelando esse mistério na minha, na sua vida, para que um dia, quando Ele volte, nós possamos estarmos junto com Ele, como igreja de Cristo, e que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra diante de seu Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua